Fala assim o nosso texto, Efésios capítulo 3, do verso 1 até o verso 13. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso em confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Queridos, é a continuação da exposição da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Tratamos já capítulo 1 e capítulo 2 de maneira extensiva. Vimos que essa carta é uma carta que resume aquilo que são os mistérios de Deus que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 e no capítulo 2 dessa carta, ele resume aquilo que ele chama de um mistério de Cristo. Ele resume aquilo que seria o plano de salvação de Deus. Ele resume um mistério que esteve oculto nos tempos passados. Então ele mostra que havia algo que estava revelado agora por ele, pelos apóstolos e profetas, e que esteve oculto nos tempos passados. E esse algo que esteve oculto nos tempos passados e que agora fora manifesto e revelado, é justamente a salvação que se dá por meio de Cristo Jesus e a inclusão dos gentios no plano de Deus, unindo ambos os povos, judeus e gentios, em um só corpo, derrubando a parede da inimizade, a parede da separação, e compondo aquilo que agora é chamado de igreja, a qual o apóstolo Paulo vai dizer que manifesta a multiforme graça e sabedoria de Deus, não só aos homens, mas também a principados e potestades. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Efésios, ele resume todo esse mistério de Deus em Cristo Jesus. Por isso que Efésios é uma carta tão importante. Estava conversando com o James sobre uma carta que nós podemos dar a uma pessoa que quer entender um pouco o Evangelho. E Efésios é uma ótima carta para isso, porque ele, no capítulo 1 e capítulo 2, resume todo o plano de salvação, expõe toda a doutrina da salvação, ele mostra o que é a igreja no capítulo 3, e ele vai no capítulo 4, 5 e 6 compor a prática da vida cristã, mostrando que a vida cristã não é feita apenas de doutrina, mas também de prática, mostrando que existe um modo correto de se viver. Então, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta maravilhosa. A gente viu nas outras exposições que ela, com grande probabilidade, era uma carta circular, a qual ele escreveu para a igreja de Éfeso, mas que deveria rodar para as outras igrejas, para que todos aprendessem desse mistério de Deus que estava oculto em Cristo. E ele escreve essa carta de dentro da prisão. Nós vimos isso no culto passado. No culto passado nós fizemos a exposição do versículo 1. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então trabalhamos no culto passado só em cima desse versículo, mostrando que por uma causa, que causa? A causa do Evangelho. O apóstolo Paulo havia pregado que não havia mais um povo separado por Deus de uma etnia única, os judeus, mas que agora havia sido derrubada a parede da inimizade e que os gentios agora faziam parte do povo de Deus e que então havia uma união de judeus e gentios. E Paulo então pregou isso e por causa disso é que ele foi preso. Ele anunciou o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele havia sido preso justamente porque ele prega isso em Jerusalém. Em Jerusalém eles acusam ele de entrar dentro do templo com um gentil. E ele expõe que na verdade não havia mais essas diferenças étnicas, que a circuncisão já não tinha mais importância, o templo já não tinha mais importância, Jerusalém já não tinha mais importância, porque agora todos estavam unidos por meio de Cristo Jesus em um só corpo. E tudo isso havia levado Paulo a ser preso.
E ele então escreve essa carta da cadeia por amor dos gentios, que era o povo a qual Deus havia confiado o apóstolo Paulo de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele tinha um chamado específico de pregar o evangelho para os gentios. Ele é o grande missionário da igreja, aquele que vai para várias nações e leva esse evangelho aos gentios. Amém? E aí, ali no verso 2, ele vai dizer o seguinte, olha só. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então no verso 1 ele fala que ele havia sido preso por amor dos gentios, por anunciar o evangelho. E aí agora ele fala, se é que tendes ouvido, ou seja, quem? Os gentios. Se aqueles que estavam recebendo a carta haviam ouvido falar da dispensação da graça de Deus que havia sido confiada ao apóstolo Paulo para os gentios. É isso que ele está falando aqui. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, para vós outros, os gentios. Então Paulo, aqui no verso 2, ele vai dizer que ele havia recebido da parte de Deus uma dispensação de graça. Uma dispensação de graça havia sido derramada sobre o apóstolo Paulo. Abre comigo Efésios 4:7, por favor. Efésios 4:7. Esse eu preciso que bote ali, que eu não estou com ele aqui, tá? Olha só. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Na sequência ele vai dizer que Deus constituiu-nos para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, existe uma graça de Deus que é derramada para que as pessoas elas possam exercer uma vocação, um ministério. E o apóstolo Paulo está falando isso aqui, ele está dizendo, olha, vocês ouviram falar da dispensação da graça que eu recebi? Então o apóstolo Paulo havia recebido uma graça que havia sido derramada por Deus, de maneira específica sobre a vida dele, para que ele agora anunciasse o evangelho a vós outros, aos gentios, aos povos que estavam espalhados por toda a terra. E o que significa então uma dispensação de graça? O que significa essa palavra dispensação? A palavra dispensação, ela no grego é a palavra oikonomia. Ela é a junção de duas palavras, oikos e nomia. Nomia é lei, oikos é casa. Então, oikonomia significa a lei de uma casa. É a mesma palavra que é utilizada, ou na verdade no português, quando nós falamos a palavra economia, é justamente essa mesma ideia. Eco vem de casa, nomia vem de lei, economia, lei de uma casa. Então o apóstolo Paulo havia recebido uma dispensação de graça. Deus havia confiado a ele uma casa para ele administrar. Que casa era essa que Paulo deveria administrar? Era a casa do cuidado aos gentios. Os gentios haviam sido entregues a ele. E ele agora tinha uma dispensação de graça para derramar sobre os gentios. Essa palavra oikonomia, ela também é traduzida na Bíblia para a palavra mordomia. Então é a ideia de que Paulo era um mordomo. O que é um mordomo, gente? Todo mundo vai lembrar do Alfred, do Batman. Vocês lembram do Alfred? O que é um mordomo? O mordomo é o chefe de uma casa. A casa não é dele. Os bens não são dele. Mas é ele quem administra aquela casa. E ele é responsável agora de ser um dispenseiro. O que seria um dispenseiro? É alguém que tem acesso às dispensas da casa, a fim de tirar os alimentos da dispensa e comunicar aos servos da casa. Então o apóstolo Paulo, ele era esse dispenseiro. Ele era aquele que havia sido colocado para administrar um lar, uma casa, a casa de Deus. Ele havia sido assumido um governo sobre a casa de Deus. Essa casa não era dele, a casa era de Deus. Havia uma dispensa na casa de Deus. A dispensa são os mistérios de Deus. E ele agora era responsável por pegar esses mistérios de Deus e comunicar aos servos de Deus e derramar na mesa dos servos de Deus. Ele era o dispenseiro da graça de Deus. Ele era aquele agora que tinha que comunicar, aquele que tinha que alimentar os servos de Deus com os alimentos da dispensa. Ele cuidava da casa de Deus, amém? Então ele havia recebido da parte de Deus essa graça de ser um dispenseiro do Evangelho. Um dispenseiro do Evangelho. Ele comunicava, ele dava o alimento para os servos de Deus. Ele tinha acesso à dispensa. Ele acessava o mistério e ele comunicava o mistério agora aos servos de Deus. Então, no verso 2, o apóstolo Paulo mostra que ele havia recebido da parte de Deus essa graça vinda da parte dele de administrar uma casa, de cuidar de uma casa, de ser o dispenseiro de uma casa. E aí ele vai falar assim no verso 3 e 4. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo,
Então ele agora justifica por que ele era um dispenseiro da graça. Ele era um dispenseiro da graça porque ele havia recebido uma revelação. É o que ele fala aqui no verso 3. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Então Paulo teve acesso a um mistério. Esse mistério, nós vamos ver depois, ele estava oculto até os tempos passados. Mas Paulo teve acesso a esse mistério. E por isso então ele era um dispenseiro. Porque ele recebeu o mistério de Deus. E aí ele escreve aqui, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Há pouco, resumidamente, é o quê? Capítulo 1 e capítulo 2. Amém? Capítulo 1 e capítulo 2, ele escreveu o mistério de Cristo, resumidamente. Então, se você quer conhecer o mistério de Cristo, leia o capítulo 1 e capítulo 2 da carta aos Efésios. Estude capítulo 1 e capítulo 2 da carta aos Efésios. Porque ali você tem o mistério de Cristo, que Paulo escreve de maneira resumida em 2 capítulos. E ele fala, então, eu recebi por revelação esse mistério. E escrevi para vocês de maneira resumida agora há pouco. Pelo que quando ledes, aí ele fala, porque eu sei que quando vocês leem, vocês conseguem compreender o discernimento do mistério de Cristo que eu tenho. Então, Paulo está argumentando, está defendendo por que ele era um dispenseiro, por que ele era um apóstolo. Ele era um apóstolo porque ele teve acesso ao mistério de Deus. E ele agora comunicou esse mistério de Deus para aquela igreja. Então, Paulo havia recebido uma revelação vinda da parte de Deus. É muito interessante, gente, porque os apóstolos de Jesus, eles caminharam 3 anos com ele, correto? Sim ou não? Caminharam 3 anos com ele. Quando Paulo foi chamado, ele vai dizer que ele é como um chamado fora de tempo. O que ele quer dizer com isso? Que ele não foi chamado junto com os outros apóstolos, ele foi chamado depois. Então ele vai dizer que ele é um como que chamado como fora de tempo. Então o apóstolo Paulo, quando ele é chamado diretamente por Cristo. Ele não tem uma intermediação humana, ele é chamado diretamente por Cristo. Cristo aparece para ele e fala com ele. Vocês conhecem o episódio, Atos 9, ele no caminho de Damasco, aparece Jesus, e ele então agora tem um encontro com Jesus, né? E aí, o que Paulo faz depois que ele recebe, ou que ele tem esse encontro? A Bíblia fala que ele não consulta nem carne nem sangue, mas que ele se retira para as regiões da Arábia. Paulo não vai procurar os outros apóstolos, ele se retira para a região da Arábia, e ele fica 3 anos na região da Arábia. E esses 3 anos que ele fica na região da Arábia, ele fica aprendendo diretamente de Cristo nessa região, tendo revelação dos mistérios. Do mesmo modo que os outros apóstolos haviam passado 3 anos com o mestre, o apóstolo Paulo também passa 3 anos retirado na Arábia com Jesus, aprendendo dos mistérios. Então ele é como um que chamado fora do tempo. Ele é o dispenseiro porque ele teve uma revelação. Ele é um apóstolo porque ele teve um encontro com Jesus Cristo ressuscitado. Isso é um requisito para que seja um apóstolo. Ter um encontro com Jesus ressuscitado. Ele teve um encontro com Jesus Cristo ressuscitado, teve uma revelação vinda da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele então recebeu todo o mistério de Deus, que ele agora comunica à igreja de Éfeso, no capítulo 1 e no capítulo 2. E ele segue na sequência, depois a gente vai chegar nas aplicações, tá? E ele segue na sequência, verso 5, olha só. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então ele está dizendo, olha, esse mistério que eu estou comunicando, nas outras gerações estava oculto. No passado eles não compreendiam esse mistério. Esse mistério, ele existia no passado por meio de sombras, por meio de tipos, analogias, mas não havia uma revelação do mistério, porque o mistério é Cristo, amém? O mistério é a obra de Cristo. Ele é o mistério que esteve oculto nos séculos passados. Então os profetas sabiam de Jesus, mas sabiam por meio de sombras, por meio de tipos, de figuras. A Páscoa era uma sombra, era um apontamento, era uma tipologia que apontava para o cordeiro que haveria de vir. Então quando eles sacrificavam o cordeiro na Páscoa, aquilo apontava para algo que aconteceria no futuro. Eles tinham acesso à sombra, mas não tinham acesso à revelação da sombra. E Paulo agora, ele tinha acesso à revelação. E ele estava agora tirando o véu, porque é isso que a palavra revelação significa, tá? Revelar significa tirar o véu. Ele estava agora tirando o véu daquilo que nos outros tempos esteve oculto, e estava agora comunicando àqueles homens. E no verso 6 ele fala, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. E aqui ele está querendo mostrar que é o coração desse mistério, que ele estava revelando, é que agora os gentios estavam inclusos no plano de Deus. O plano de Deus não era mais um plano restrito a apenas uma nação. Não era apenas uma nação que seria abençoada. Agora o rei reinaria sobre todos os povos.
o Cristo ressuscitado sentaria no seu trono, o trono de Davi, ele sentaria no mais alto céu, e de lá ele exerceria governo não mais apenas sobre os judeus, que viveram uma teocracia no Antigo Testamento, mas exerceria agora um governo sobre também os gentios. Todas as nações da terra agora seriam dadas a Cristo Jesus como herança, como o Salmo de número 2 vai falar. E esse era o coração do mistério, é que agora judeus e gentios são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, amém? Ele continua na sequência, já vou chegar na aplicação. Verso 7, verso 9, estou só explicando o texto, tá? Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo aqui, ele relembra então aquilo que ele já tinha dito anteriormente, que o seu chamado era pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Queridos, essa frase é uma frase maravilhosa, tá? O que está disponível para ti, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o evangelho das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Você tem noção do que essa palavra insondável significa? Você tem noção do que é isso, cara? É o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. As pessoas, elas procuram tantas riquezas terrenas, tendo acesso a uma herança celestial, tendo acesso aos tesouros de Deus escondidos em Cristo Jesus, e não procuram muitas vezes esses tesouros. O apóstolo Paulo procurava. O apóstolo Paulo buscava esses tesouros celestiais. Ele buscava essas insondáveis riquezas que estavam escondidas em Cristo Jesus. Que nós venhamos a ter o evangelho em mais alta estima. Que a gente venha valorizar mais o evangelho que a nós foi confiado. Esse evangelho esteve oculto nos séculos passados. Os homens do passado queriam viver o que a gente vive hoje. Eles queriam ver o que a gente vê hoje. Eles queriam conhecer o que a gente conhece hoje. Mas isso esteve oculto para eles. Eles viam isso como sombras, como apontamentos, como tipologias. Mas nós temos o corpo. Nós temos a revelação completa. E o apóstolo Paulo aqui traz novamente essa ideia, né? E aí ele mostra no verso 10 e 11 que esse evangelho é revelado por meio da igreja. Olha que louco isso aqui, cara. Verso 10 e 11. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha isso aqui que ele está falando, cara. Para que agora, por meio do evangelho, por meio do mistério que foi revelado, pela igreja, tudo isso agora seja conhecido dos homens. É dos homens que o texto está falando? É ou não é, gente? Não. Não. Não é dos homens. É dos principados e das potestades. Você tem noção que a igreja ensina os anjos? A igreja ensina os anjos sobre o mistério de Deus. Os anjos olham para a igreja e aprendem os mistérios de Deus. Eles aprendem aquilo que estava oculto nos séculos passados. Eles começam a ter acesso a coisas a respeito de Deus por meio da igreja. Quando nós cultuamos, os anjos estão no culto. Eles aprendem por meio dos mistérios que Deus manifesta na igreja. A igreja revela agora esses mistérios até os principados e potestades. E ele vai falar no verso 12, no verso 13 o seguinte: a igreja agora tem acesso com ousadia, olha só, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Então, é um texto riquíssimo, gente. Esse texto que nós lemos é um texto riquíssimo. É um texto que Paulo está defendendo seu apostolado, falando desses mistérios de Deus, falando dessas insondáveis riquezas que estão em Cristo Jesus. E é muito interessante as coisas que nós podemos extrair desse texto. A primeira coisa que a gente pode extrair desse texto é o princípio da mordomia, que está lá no verso 2, que a gente trabalhou antes explicando o que é. No verso 2 ele vai dizer que foi dada para ele uma dispensação de graça.
Queridos, do mesmo modo que Paulo recebeu uma dispensação de graça, nós também recebemos uma dispensação de graça. A graça de Deus, ela não foi derramada somente sobre o apóstolo Paulo. A graça de Deus, ela também foi derramada sobre nós. Cada um de nós é alvo da graça e do amor de Deus. Cada um de nós é um receptor, é um vaso no qual Deus derrama os seus líquidos preciosos. As insondáveis riquezas de Cristo são comunicadas não só a Paulo, mas são comunicadas a nós. Existe uma graça que foi derramada sobre nós. Nós vimos no culto retrasado, expondo o verso 8, 9 e 10 do capítulo 2, que pela graça nós fomos salvos. Por meio da fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça nós fomos salvos. Nós vimos também, expondo Efésios, no capítulo 1, que nós somos eleitos, predestinados, fomos redimidos, tivemos os pecados removidos e fomos selados com o Espírito Santo. Isso é a graça de Deus comunicada. É a graça de Deus derramada a nós. Deus, quando salva um homem, Ele não chama esse homem apenas para a salvação, mas Ele chama esse homem para ser um participante do reino dEle. É isso que Ele vai argumentar, dizendo que agora os gentios são co-herdeiros juntamente com os judeus dos mistérios. São herança de Deus, participam agora dos mesmos mistérios, participam agora das promessas que haviam sido dadas. Então, do mesmo modo que Paulo recebeu uma graça, nós recebemos uma graça. E se nós recebemos uma graça, nós também somos ou devemos ser dispenseiros dessa graça. Nós também somos administradores de um lar. Nós também temos uma economia que está colocada à nossa disposição para que nós venhamos agora a cuidar do lar de Deus, cuidar da casa de Deus, cuidar das coisas de Deus. Esse é o princípio da mordomia no Evangelho, princípio tão importante. Todos nós, gente, somos chamados a administrar bens que não nos pertencem. Quando a gente olha, por exemplo, para a parábola que Jesus ele conta a respeito do servo infiel e do servo fiel, a parábola vai dizer que Deus havia dado a um 5 talentos, a outro 3 talentos, a outro 1 talento, e que um dia ele voltaria para cobrar o que foi feito com aquilo que havia sido dado para esses servos. Esses talentos, eles não pertenciam aos servos, eles pertenciam ao Senhor, amém? Mas Deus deu para eles cuidar. Deus deu para eles administrar. E você é um dispenseiro. Deus te entregou talentos, entregou coisas na tua mão para que você administre. Você é chamado para cuidar de um lar, de uma casa. Você é chamado para cuidar dos filhos. Você é chamado para cuidar da igreja. Você é chamado para cuidar de uma empresa. Você é um dispenseiro da graça de Deus. Existem coisas que são de Deus e que foram confiadas a ti. E que você vai prestar conta por elas. Porque é isso que a parábola dos talentos fala. Que naquele grande dia, o servo vai perguntar o Senhor vai perguntar ao servo: o que tu fizeste com os talentos que eu te dei? E aí a parábola conta que um deles, que havia recebido apenas 1 talento, julgou o seu senhor de maneira muito, muito exagerada, e ele então escondeu o talento. E Deus então cobra. Por que tu não entregou pelo menos para os banqueiros, para que não fosse multiplicado aquilo que era meu? Nós não podemos enterrar as coisas que Deus nos deu. Nós precisamos administrar as coisas que Deus nos deu. Nós somos dispenseiros. Existe uma dispensa celestial na qual nós somos responsáveis por tirar os alimentos dessa dispensa e dar àqueles que estão ao nosso cuidado, amém? Você que é pai de uma casa, entenda uma coisa: você é responsável, você é o pastor da tua casa. Tu és o pastor do teu lar. Quem é chamado para cuidar dos filhos no sentido de ensinar os filhos, você é chamado a ensinar os teus filhos sobre a palavra de Deus. É você que é chamado para fazer um culto doméstico na tua casa. Chamar a criança para sentar e dizer: olha, agora é hora do culto, nós vamos fazer um culto doméstico, vamos adorar o Senhor, vamos ler uma palavra. É você, cara, você é responsável pela tua casa. Deus te entregou alguma coisa na tua mão, cara. Do mesmo modo, as mães são responsáveis pelo cuidado dos filhos, responsável por cuidar dessas crianças, para que elas se desenvolvam, cresçam. Nós somos chamados para cuidar de coisas que Deus nos confiou. Somos dispenseiros, há uma dispensa celestial, amém? E nunca vai ter falta nessa dispensa. Deus é aquele que multiplica o azeite da botija. Nunca vai ter falta nessa dispensa. Alimento espiritual na dispensa sempre vai ter. Basta que você acesse esse alimento, busque esse alimento e traga para a mesa dos servos de Deus. Nós somos dispenseiros da graça. Somos mordomos de Deus, gente. Nada do que temos é nosso.
Nossos recursos não são nossos, são de Deus. Somos responsáveis por administrar os recursos que Deus nos deu, cuidar dos valores que Deus colocou em nosso cuidado. Nós somos chamados a administrar a casa de Deus, amém? Somos dispenseiros de Deus. Esse é o primeiro ponto, porque do mesmo modo que o apóstolo Paulo havia recebido uma graça, nós também recebemos uma graça. E graças a Deus por isso, porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos nós que outrora fomos terríveis pecadores, homens ímpios, como o apóstolo Paulo dizia que ele era o pior de todos os pecadores, a nós foi dada uma graça sobre a nossa vida. Deus perdoou os nossos pecados, lavou os nossos pecados naquela cruz, nos chamou de povo seu, filho seu, nos fez seu povo. E agora Deus nos chama então para administrar as coisas do seu reino. Somos embaixadores do reino de Deus, amém? A nossa casa é uma embaixada, cara. É uma embaixada do reino de Deus. E é nessa casa que nós precisamos administrar os talentos, aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Então esse é o primeiro ponto. Do mesmo modo que Paulo era um dispenseiro, nós também somos um dispenseiro. Segundo ponto, o apóstolo Paulo tinha tido uma revelação lá no verso 3 e no verso 4, nós expusemos isso. Paulo havia recebido o evangelho diretamente de Cristo. Ele teve por visão celestial, ele foi levado ao terceiro céu. Esse homem, ele encontrou Jesus ressuscitado. Ele é um verdadeiro apóstolo, não é como os apóstolos de nossos dias. Ele é um verdadeiro apóstolo. Esse homem recebeu uma revelação ímpar vinda da parte do nosso Senhor. E essa revelação que ele recebeu fazia dele agora alguém que tinha responsabilidades. Porque como diz o tio do Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, ó, já usei o Batman e já usei o Homem-Aranha aqui hoje, né? Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele havia recebido uma revelação vinda da parte de Deus. E com essa revelação agora ele tinha uma tarefa, ele tinha algo para realizar. E, gente, essa mesma revelação que Paulo recebeu, ele não ocultou ela. Ele comunicou ela. Você entende isso? Paulo não recebeu uma revelação que ele ficou para ele. Até teve umas situações ali, quando ele teve quando foi levado para o terceiro céu, ele fala que ele viu coisas insondáveis, que nem sequer lícito ao homem pronunciar. Mas as revelações que ele recebeu do Evangelho, ele não ocultou, ele comunicou. Ou seja, a mesma revelação que Paulo teve, tu tem. Só que tu tem de um outro modo. A revelação de Paulo não era mediada. Ele a teve direto de Cristo. A nossa revelação, ela é mediada. Nós não temos diretamente de Cristo, temos pela palavra. Amém? É a palavra, que é também o verbo encarnado, é a palavra agora que nos comunica essa revelação. Então, do mesmo modo que Paulo tinha uma revelação que havia sido dada para ele, existe uma revelação de Deus que foi dada para a igreja. E a igreja é responsável por buscar essa revelação. A Bíblia ela fala que o povo perece porque lhes falta o conhecimento. Não é porque falta revelação. Não falta revelação. O grande problema é que hoje as pessoas elas acham que revelação é ir num culto profético para receber uma palavra profética. As pessoas acham que isso é revelação. Não, eu tenho que ir numa igreja que tem revelação. Quem já ouviu esse negócio? Não, eu tenho que ir numa igreja que tem revelação. Sempre que a Bíblia é aberta e pregada, tem revelação. Porque a revelação é a palavra. É a palavra que Deus levantou. É a palavra que Deus deu para os apóstolos. Essa é a revelação. E a igreja tem acesso à revelação. E a igreja é responsável por buscar essa revelação. Deus ele nos deu o Espírito, que interpreta a palavra de Deus, que tem a capacidade de nos fazer entender as coisas que nós não compreendíamos, e ele nos deu a sua palavra. E a gente, então, tem uma revelação, do mesmo modo que Paulo tinha uma revelação, nós temos uma revelação. E você vai ser cobrado por Deus por causa disso. De você chegar no céu e dizer assim, não, Deus, mas é que eu não conhecia a tua palavra. Mas não conhecia por quê? Não estava traduzida na tua língua? Você estava num país onde não tinha tradução bíblica, é isso? Esse era o problema? Não, Deus, não, tinha várias versões. Tinha revista atualizada, NVI, tinha NTLH. Ah, tá, mas você então era analfabeto. Não, minha mãe me ensinou quando eu era pequenininho. Ué, estão entendendo? O que faltou então para ti? Não, mas é que eu não entendia nada. Tá, mas você não teve pastor? Não, tinha um pastor, o pastor estudava, cara, bastante. Ah, mas não tinha estudo bíblico na tua igreja? Não tinha também, Senhor. Ué, o que está faltando? Não falta nada, cara. Está disponível. A revelação está disponível. Sabe por que os homens rejeitaram a Cristo, gente? A Bíblia fala que eles amaram mais as trevas do que a luz. As pessoas amam mais os ditames do mundo do que a palavra de Deus.
Para o cara estudar 1 hora de Bíblia é um trabalho. Mas para ele assistir um vídeo tutorial na internet de não sei quantos mil assuntos, facinho. Então o problema não é a falta de revelação. O problema é a falta de amor pela palavra de Deus, gente. Esse é o problema. Paulo tinha uma revelação. E ele comunicou essa revelação para a igreja. A revelação está disponível, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então existe uma revelação que Deus comunicou para nós. E nós somos chamados a buscar essa revelação, amém? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto de aplicação para nós. O apóstolo Paulo nos mostra que a progressão no reino de Deus, que a revelação no reino de Deus, ela é progressiva. Lá no verso 5, ele vai dizer que o mistério que esteve oculto nos tempos passados foi-nos manifestado agora, correto? Então, existia algo que estava oculto, mas que agora foi revelado. Então, a revelação do plano de Deus, ela é progressiva. Isso aqui vale também para a aplicação de antes. Não é que você se converteu hoje, você vai saber tudo hoje. Mas você tem que trabalhar para uma progressão no conhecimento, amém? Por quê? Porque o reino de Deus, ele tem uma manifestação progressiva. Deus não comunica tudo de uma vez. Deus comunica as coisas aos poucos. Conforme a história vai desenrolando, ele vai acrescentando revelação. Ele vai aumentando essa revelação, ele vai dando essa revelação. E do mesmo modo, nós hoje participamos da igreja que tem uma revelação progressiva. A gente hoje tem mais luz do que os homens do passado, correto? Tem mais luz do que os homens do passado. Por quê? Porque nós temos a Bíblia de maneira completa. Aqueles homens tinham ela só o Antigo Testamento. Então eles não tinham a revelação que nós temos hoje. Nós temos mais revelação do que eles têm. Mas o reino de Deus ainda não está concluído na história, amém? Existem coisas ainda que são para nós ainda ocultas. Ocultas não no sentido de que a Bíblia não fala delas, mas que elas ainda não se manifestaram na sua plenitude. Por exemplo, novo céu e nova terra, né? O reino de Cristo. O reino de Cristo ainda não se manifestou na sua plenitude. Ele é como uma pequena semente de um grão de mostarda que vai crescendo. Ele está crescendo, o reino de Deus está crescendo. Então tem coisa que a gente ainda está enxergando como promessa. Tem coisa que a gente ainda está vendo lá no horizonte, lá no futuro. Por que a gente trabalha hoje como igreja? Porque a gente está olhando para frente. A gente está olhando para o futuro. A gente imagina que no futuro vai ter mais gente salva, mais gente convertida, o evangelho vai frutificar mais. Isso vai alterar as famílias, vai alterar a cidade, vai alterar as realidades, porque o evangelho está sendo anunciado. Então, esse evangelho que nós anunciamos, ele não é um evangelho mágico, ele é um evangelho que constrói, ele é um evangelho que conduz homens a arrependimento, e que ele faz agora com que a revelação de Deus, ela vá sendo dada aos homens de Deus, e eles então vão enxergando lá na frente. Por isso que a gente tem que ter sempre um equilíbrio entre passado e futuro. A gente tem que olhar para o passado. Por que a gente tem que olhar para o passado? Porque o passado nos ensina, amém? Quem não conhece o passado não sabe nem quem é. Da onde que veio, da onde que surgiu. Como é que nós chegamos aqui, no século 21, a igreja, como é que nós estamos aqui? A gente tem que olhar para o passado. Mas a gente também tem que olhar para o futuro. A gente tem que olhar para aquilo que a Bíblia fala do futuro. O que a Bíblia fala do futuro? O que ela aponta? Ela mostra que haverá uma manifestação do reino de Deus mais plena no futuro. Ela fala que o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Ela fala que os povos correriam para Cristo Jesus, aprenderiam da sua lei. E a gente tem que olhar para o futuro, a gente tem que olhar para o futuro e trabalhar agora para que o futuro ocorra. É muito interessante porque as profecias de Deus, elas têm, obviamente, um aspecto incondicional. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, independente do que eu e você vamos fazer, amém? Mas ela tem um aspecto condicional. Porque ela depende da realização dessa profecia por meio da igreja. Deus, ele não fez as profecias para que as coisas se materializem na terra sem que os homens atuem. Isso é uma coisa muito importante. O reino de Deus vai se manifestar na terra por meio dos homens. Os homens são os embaixadores desse reino. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos: Pai, venha a nós o teu reino. Seja feito aqui na terra como é feito no céu. Seja feita a tua vontade. Como que isso é feito na terra como no céu? Quando nós, como homens de Deus, nos posicionamos como homens de Deus e vivemos como homens de Deus, então se começa a fazer na terra como é feito no céu. A obediência começa a ocorrer na terra como acontece no céu. O reino de Deus começa a se manifestar na terra como se manifesta no céu. Então, o reino de Deus, ele tem um caráter progressivo, ele não está completo. Aonde nós estamos não é o lugar que nós iremos parar, amém? A gente vai para mais longe. A gente vai progredir ainda, a gente tem coisa para fazer. Isso é importante a gente entender. Porque
um dos grandes traumas que tem na igreja hoje é que a galera parou na doutrina da salvação, cara. Parou na doutrina da salvação. Tu começa a conversar com fulano, aí vou dar um exemplo, né? Tu chega pro cara e fala pro cara a respeito de um mandamento. Você fala assim, cara, não, mas isso aqui é um mandamento de Deus, você precisa observar esse mandamento. Qual que é a coisa que o cara vai falar para ti? Mas eu não sou salvo por observar o mandamento. Mano, ninguém está falando que tu é salvo por observar o mandamento. Agora, porque tu é salvo, tu não precisa observar o mandamento? Não tem lógica nenhuma. Então as pessoas, elas param na salvação. Elas param ali. E o apóstolo Paulo manda a gente progredir. Ele fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Cara, se tu está 15 anos convertido, tu tem que conhecer muito mais de Jesus hoje do que tu conhecia quando se converteu, cara. Se tu está 15 anos convertido, tu tem que amar mais Jesus hoje do que tu amava quando tu se converteu. Tu não pode ter uma paralisação. Porque o reino de Deus é progressivo, ele é construído paulatinamente. Você tem que trabalhar para construir, você tem que trabalhar para avançar, para ir, para construir. Então, essa é uma outra realidade que o texto nos mostra, que existe uma progressão no reino de Deus, e existe ainda um futuro preparado para nós, amém? Lembra do que Deus fala quando Israel está na Babilônia? Eis que eu tenho para vocês uma esperança e um futuro. Aquele povo estava na Babilônia, e Deus fala, não, trouxe vocês para cá para corrigir vocês. Mas eu vou construir uma esperança e um futuro para vocês. Eles retornariam para a sua terra, viveriam novamente em Israel, eles novamente seriam restaurados. Então, o plano de Deus não está completo ainda. E a gente não está só esperando Jesus voltar, amém? Porque esse é um outro problema. Não, Senhor, eu estou esperando o Senhor voltar. Não, você não está esperando. Você está construindo o reino de Deus até que Ele volte. A tua espera não é passiva, ela é ativa. Você constrói o reino enquanto espera Ele retornar. Não é passivo, não é assim, me converti, fui salvo, minha alma está no céu, então agora eu vou esperar Jesus. Não é assim. Você vai agora manifestar o reino dele na terra, amém? Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. A igreja é extremamente importante, gente. Isso está lá no verso 10, né? Que é o que ele fala ali, né? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus fosse manifesta aos principados e às potestades. Queridos, a igreja é importante. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos aqui eu sei que sabem disso, talvez alguns não saibam. Jesus não morreu por todo mundo, Jesus morreu pela igreja. Ele não morreu por cada pessoa que existe na terra, ele morreu pelo seu povo. Porque a obra de Jesus é uma obra completa. Quando Jesus morre por alguém, ele salva aquele alguém. Se ele morreu por todo mundo, então tem gente que Jesus salvou e que vai para o inferno. Ele não tem como ter morrido por todo mundo, porque se ele morreu por uma pessoa, aquela pessoa tem que ser salva. E se tem gente que é salva, então ele não morreu por aquela pessoa. Que não é salva, então ele não morreu por aquela pessoa. Jesus, ele morreu pela igreja. A igreja foi o alvo do amor de Deus. É isso que ele vai falar em Efésios capítulo 5. Que ele amou a igreja e se entregou por ela. Ele se entregou pela igreja. Então, a igreja é muito importante, gente. A igreja é um mistério que estava oculto nos tempos passados. E que Paulo revelou. E que Paulo apanhou por causa disso. Levou uma surra, foi preso. Porque ele falou isso. Ele falou, olha, não, agora não é mais Israel. Não é mais Jerusalém apenas. Não é mais o templo. Agora existe um novo templo. Jesus derrubou o templo antigo e construiu um templo novo. Qual é o templo novo? A igreja. Aquele templo antigo ele derrubou. Ele falou, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foi Jesus que derrubou o templo. Por quê? Porque ele ia construir um novo templo. Foi Jesus que destruiu a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque ele construiria uma nova Jerusalém. Quem é a nova Jerusalém? É a igreja. Que desce ataviada e adornada como uma noiva para o seu esposo. É a igreja. A igreja é importante, cara. Você não pode ser um crente sem igreja. Você não pode achar que você vai viver a sua fé individualmente. O Pai nunca é meu, o Pai é nosso. Só quem falava meu Pai era Jesus. Para nós é nosso Pai. É o nosso Pai que está no céu. Jesus, ele chama por meio de Pedro, cada membro do corpo de Cristo de pedra viva. Por que ele chama de pedra viva? Porque ele usa uma figura para descrever a igreja, que é um edifício. O que ele quer dizer com edifício? Ele fala que a igreja, ela foi fundada pelos apóstolos e profetas. Então ele diz que os apóstolos e profetas lançaram um fundamento. Efésios 2:20 ele fala isso. Os apóstolos e profetas lançaram um fundamento. Jesus
foi a principal pedra de esquina. O que era a pedra de esquina? Era a pedra que era colocada, a primeira pedra da construção. O fundamento estava lançado, você colocava uma pedra aqui, que ela ia dar o prumo para você construir as paredes. Então Jesus é a pedra de esquina. E quem são as pedras? Somos nós. Cada um de nós é uma pedra viva que compõe esse edifício de Deus, que é a igreja na qual Deus habita. Deus habita no seu povo, Ele habita na igreja. Ele habita nesse edifício fundado por Deus. Então a igreja é importante, ela ensina principados e potestades. Cara, isso é louco demais. Louco demais. Os anjos, cara, aprendendo com a igreja. Certos anjos olharam e falavam, meu Deus, que mistério que estava oculto. Eles estavam, de certo, amarradão. Jesus, Paulo entendeu uns negócios que eu nunca tinha entendido. O Gabriel falando com o outro lá, e os anjos, meu Deus, olha ali o que Paulo entendeu. Eu não tinha entendido esse negócio aí, cara. Então a igreja aprendendo, ou ensinando, na verdade, principados e potestades por meio do mistério que foi revelado para ela. A inclusão dos gentios no corpo de Cristo. E nós agora sendo um corpo global, gente. Nós temos irmãos espalhados por toda a terra. Se tu for hoje lá pro, sei lá, diz um país bem longe aí para mim alguém. Aonde? Indonésia. Se tu for para a Indonésia hoje e chegar lá, for numa igreja, os caras que estão lá são teus irmãos. Membros da mesma família, participantes da mesma promessa, têm o mesmo Pai Celestial, desfrutam das mesmas bênçãos, são teus irmãos, cara. Porque é a igreja do Senhor Jesus, a qual Ele se entregou por ela, morreu por ela, Ele deu todo o sangue dEle pela igreja. A igreja, Ele ama a igreja. Jesus se entregou pela igreja, e é isso que Ele vai construir aqui. Então, a igreja, ela é importante, esse é um ponto de aplicação muito fundamental para nós. Não queira viver uma vida afastada da igreja do Senhor Jesus Cristo. O que a gente está fazendo aqui de se reunir, isso aqui é um mistério. Isso aqui é a ordenança do nosso Senhor, para que nós nos congreguemos. A Bíblia fala que Deus deu para a igreja pastores, mestres, homens vocacionados para ensinar a sua palavra. Quando o corpo de Deus se reúne, ali está a sua bênção. Os sacramentos são administrados, são meios de graça. Quando nós ceamos junto aqui, Deus comunica graça ao nosso coração. Quando nós batizamos um irmão, Deus comunica graça. Então, tudo aquilo que é feito na igreja não é uma coisa que é apenas um memorial, é apenas, não, é só uma reunião. Não, a igreja, ela é o projeto de Deus. Ela é o projeto de Deus, foi o que Deus quis, ele projetou a igreja, Ele sonhou com a igreja e fundou a igreja. Jesus, Ele disse para Pedro, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Veja que Jesus, ele olhou para Pedro e falou, Pedro, essa revelação que tu teve é o fundamento agora daquilo que eu vim para construir, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente não está reunido aqui num domingo porque um dia a gente imaginou, não, acho que domingo é um bom dia para fazer culto. Não, a Bíblia fala que eles se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão. A Bíblia nos mostra que eles se reuniam nesse dia. Então a gente não está inventando nada isso aqui, cara. Isso aqui é tudo coisa que vem da Bíblia. É o projeto de Deus, é a igreja. Então esse é o quarto ponto. E o quinto ponto, o último, não menos importante, é que por meio da obra de Jesus agora, a gente tem acesso pela fé com ousadia à presença de Deus. E esse aqui também é um ponto fundamental, né? Porque agora, pela obra de Jesus, nós temos ousadia para entrar por meio da fé na presença de Deus. Olha só o verso 12, ele vai falar assim, pelo qual temos ousadia e acesso em confiança mediante a fé nele. Amém? Hebreus vai dizer que nós hoje podemos entrar no trono da graça, a fim de encontrar misericórdia. O autor de Hebreus vai mandar a gente entrar confiadamente no trono da graça. Confiadamente no trono da graça. A palavra grega para confiadamente significa com liberdade na fala. Ou seja, você pode entrar hoje na presença de Deus e confessar pecados. Você não vai morrer. Porque o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Você tem acesso hoje à presença de Deus. Você pode hoje entrar na presença de Deus e pedir em nome do Filho coisas a Deus. Porque o Filho, pelos seus méritos, adquiriu muitos méritos para nós. Os méritos são de Cristo, obviamente, mas nós, pelos méritos de Cristo, pedimos ao Pai. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, porque se nós pedíssemos por nós mesmos, Deus nunca nos daria nada. Nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Agora, Cristo tem méritos. E agora, por causa da presença de Deus, a gente pode, por causa da obra de Jesus, a gente pode entrar agora nesse lugar. A gente pode pedir, você pode acessar. Você tem as insondáveis riquezas de Cristo disponíveis para ti, o acesso a Deus está disponível para ti. Você pode correr, cara, para o trono da graça. E é muito interessante porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que Deus firmou uma aliança com Israel no Sinai, correto? Lá no Monte Sinai.
E a revelação de Deus no Monte Sinai foi uma revelação tremenda, porque Deus ele apareceu para o povo com fumaça, buzina, trovão, muito barulho, e o povo ficou extremamente assustado do lado de baixo do monte. E aí Deus começou a falar do alto monte, ele falou as 10 palavras, o decálogo, os 10 mandamentos do alto do monte. E o povo estava lá embaixo escutando Deus falar no alto do monte. Chegou uma hora que o povo olhou e falou para Moisés, Moisés, fale tu conosco, não fale o Senhor. Eles tinham medo de Deus. Estavam apavorados com a revelação que eles tinham visto. E aí olha só o que Deus faz, cara. Deus é tremendo mesmo, né? Porque ele olha para aqueles homens com medo dele, e ele então encarna na figura de uma criança. E aquela criança recebe adoração como Deus. E por meio de Cristo agora, ele se faz parecido com os homens, para que os homens não temam mais a ele agora. Não temam não no sentido de reverência, não temam mais no sentido de querer dizer, não fale o Senhor conosco. Então as pessoas corriam para ouvir Jesus falar. Era o mesmo Deus que estava falando no alto monte, cara. Era o mesmo Deus. Só que agora ele estava falando de uma forma diferente. Porque ele queria comunicar graça para as pessoas, para que as pessoas entrassem na sua presença, para que as pessoas não tivessem mais medo de ir até a sua presença. Para que as pessoas entendessem que em Cristo Jesus nós temos acesso a Deus, nós temos acesso à presença de Deus. Você pode entrar na presença de Jesus, cara, pelo novo e vivo caminho que te foi aberto. Não negligencia isso, cara. Não abandona isso. Não trata isso como pouca coisa, isso é muita coisa. Isso é maior do que os tesouros que você pode conseguir na terra. Isso é o maior privilégio que um homem pode ter. Entrar na presença de Jesus, cara. O autor e o consumador da fé, o Criador do mundo. Aquele que criou céus e terra, aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, aquele homem que se fez carne, aquele Deus que se fez homem e se fez carne, ele está disponível para que tu acesse na presença dele. Eu nunca vou me esquecer, gente, de uma experiência que eu tive com Deus, na qual eu estava trabalhando numa empresa, e na hora do almoço eu fui no banheiro orar, e eu queria orar, e aí eu fui para o banheiro orar, me ajoelhei lá no banheiro, fiquei cabreiro de ajoelhar no banheiro, porque o banheiro, né, mano? Banheiro de homem, você sabe como é que é, né? E aí, falei, bom, não tem outro lugar para mim, eu vou me ajoelhar aqui no banheiro mesmo. Eu me ajoelhei e eu comecei a orar. E eu senti a presença de Deus de uma maneira tão grande dentro daquele banheiro. E uma das coisas que passou pela minha cabeça foi isso: o Criador do céu e da terra está dentro de um banheiro sujo comigo, cara. O Criador do céu e da terra está dentro de um banheiro sujo comigo. A gente tem acesso à presença de Deus, cara, por meio de Cristo Jesus. Não menospreze o privilégio que Deus está te dando por meio de Cristo. Não seja como aqueles homens que amaram mais as trevas do que a luz. Não seja como aqueles homens que rejeitaram o Filho de Deus, que o crucificaram, que cuspiram nele, que zombaram dele. Não seja um blasfemador. Não seja alguém que fecha as portas da graça na tua frente. Não seja alguém que foge da presença de Deus como Jonas. Busque ao teu Deus, busque ao teu Senhor. Não rejeite a presença do teu Deus, porque ele abriu um novo e vivo caminho para a gente poder entrar. E agora, pela graça, cara, por causa da fé que Deus nos deu, a gente pode acessar a presença de Deus, amém? Então, para a gente concluir e encerrar isso tudo, não é à toa que Paulo chamava esse mistério das insondáveis riquezas de Cristo e da multiforme sabedoria de Deus. E tudo isso está incluído no eterno propósito que Deus estabeleceu para nós. Não é à toa que Paulo chamava de insondáveis riquezas de Cristo e de multiforme sabedoria e graça de Deus. Se aproprie dessas coisas, busque essas coisas para a glória do teu Deus, amém? Eu gostaria de fazer 2 aplicações rápidas aqui, antes da gente encerrar o nosso culto e a gente adorar ao Senhor com mais um louvor. Nós iremos cantar depois Isaías 53, que fala desse eterno propósito de Deus por meio de Cristo Jesus. Mas antes da gente adorar a Deus com esse louvor, gostaria de fazer 2 aplicações rápidas. Se você ainda não faz parte do corpo de Cristo, se você ainda não faz parte da igreja do Senhor, se você ainda não foi salvo por Jesus, se você ainda não entende que o perdão de pecados chegou até a tua vida, eu quero te incentivar, porque Ele abriu um novo e vivo caminho para que você, pela fé, possa acessar a presença de Deus com ousadia. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas creia nele, creia naquele que foi enviado pelo Pai. Porque ele foi enviado para abrir um novo e vivo caminho para ti. Ele foi enviado para trazer salvação para o seu povo. Para perdoar os pecados do seu povo. Esse é o primeiro ponto. E a segunda aplicação é para você que já é um crente em Cristo Jesus. Cara, ama a igreja.
Seja um dispenseiro fiel daquilo que Deus tem te confiado. Seja um pastor na tua casa, seja uma mulher sábia que edifica um lar. Creia nas insondáveis riquezas de Cristo. Busque a revelação que Deus já deu para nós. Nós temos uma revelação que já nos foi dada. Essa revelação é a palavra de Deus. Busque a revelação. Não desfaleça nas tribulações. Porque em Cristo até o sofrimento ele é transformado em glória. Então não desfaleça nas tribulações. Continue a tua jornada. Avance para a glória de Deus. Prossiga em desenvolver a tua salvação com temor e tremor. Se tu foi salvo, não para na salvação. Seja um embaixador do reino de Deus. Seja alguém que manifesta o reino de Deus na terra. Porque é para isso que Deus está chamando a gente. Amém? Gostaria que a gente pudesse orar e depois nós vamos adorar a Deus.